Um diagrama de fases mostra os estados físicos de uma substância numa dada pressão e numa dada temperatura. Observando o diagrama de fases da água, podemos ver as regiões que correspondem aos três estados físicos: sólido, líquido e vapor. As curvas que separam as fases são denominadas limites de fase, e nelas a água coexiste em equilíbrio em dois estados físicos. Por exemplo, a 100 graus Celsius e uma atmosfera, temos um equilíbrio entre a água líquida e a água vapor. Este ponto é denominado temperatura de ebulição normal da água. Mantendo-se a pressão constante e diminuindo a temperatura até 0 graus Celsius, encontramos outro limite de fase, onde temos um equilíbrio entre a água sólida e a água líquida. Este ponto é denominado ponto de congelamento ou fusão normal da água. No ponto em que as três curvas se encontram, temos a água em equilíbrio nos três estados físicos, simultaneamente. Esse ponto é denominado ponto triplo. Uma amostra de água a 1 atmosfera e menos 50 graus Celsius está no estado sólido. Se a aquecermos até 0 graus Celsius, esta amostra sofre fusão. Nesse ponto, temos um equilíbrio entre os estados sólido e líquido. Com a continuação do aquecimento até 100 graus Celsius, a água entra em ebulição. Neste ponto, temos um equilíbrio entre os estados líquido e vapor. Acima dessa temperatura, a água estará totalmente vaporizada. No ponto correspondente à temperatura de menos 50 graus Celsius, a água está no estado sólido. Se a amostra for aquecida até menos 0,18 graus Celsius, encontramos um limite de fase, onde ocorre um equilíbrio entre os estados sólido e vapor. Nesse ponto, ocorre a sublimação, isto é, a passagem direta do estado sólido para o vapor. A 250 graus Celsius e 1 atm, a água está no estado de vapor. Se aumentarmos a pressão até 3,5 atm, atingimos uma situação onde ocorre um equilíbrio entre vapor e líquido. Em pressões superiores a esta, a água estará somente no estado líquido. Note que uma amostra de água sólida, a menos 0,20 graus Celsius, irá fundir ao aumentarmos a pressão sobre ela e passará para o estado líquido. A temperatura crítica é a temperatura na qual, ou acima da qual, a água é encontrada somente no estado gasoso, não podendo ser liquefeita por qualquer aumento de pressão. A pressão correspondente a esta temperatura é denominada pressão crítica. O conjunto dessas duas situações corresponde ao ponto crítico, onde a curva desaparece e encontramos a água somente no estado gasoso.